Boa noite. Agora vamos dar o início à nossa aula de abuso de autoridade. Essa é uma daquelas leis que os senhores podem cair facilmente quando estiverem aí policiais, penais ou qualquer outro policial que seja. Então essa lei ela é muito importante porque, cara, quando você estuda ela, você percebe que a tua conduta pode te levar do concurso público para cadeia. Ou simplesmente perder o concurso público e para poder conseguir também voltar de novo a ser habilitado para ele, demora uma vida. Então vamos lá. Essa lei é a número 13.869, ela é uma lei nova, ela é de 5 de setembro aí de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. E logo no primeiro artigo a gente vai conceituar essa lei e dizer quem é agente público, quem é que pode cometer essas infrações aí de abuso de autoridade. Bem, o artigo primeiro fala assim, ó, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, ou seja, não precisa ser servidor, mas aí há um caso específico para que isso aconteça, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. É um agente público, aqueles que podem cometer abuso de autoridade, ele tem que ser um agente público, independente se ele é policial ou qualquer outra função que ele exerça, ele pode sim aí cometer o abuso de autoridade. No exercício de suas funções, a pretexto de exercê-la. Abuso do poder para prejudicar outrem, ou seja, você pode usar do seu poder para prejudicar outra pessoa, para beneficiar a si ou para beneficiar uma terceira pessoa, ou mero capricho ou satisfação pessoal. Ao longo dessa lei, eu vou dar alguns exemplos que vão caracterizar, exemplificar muito bem cada um desses requisitos, dessas características que estão aparecendo aí, ó. Lá no parágrafo 1 ainda do primeiro artigo, fala assim: as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar ou beneficiar ou a terceira pessoa a si próprio, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Aí cabe uma observação aqui que está lá descrito na lei, mas eu vou falar antecipadamente para a gente poder pensar sobre enquanto a gente não chega nesse pormenor. Divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não é abuso de autoridade. O que isso quer dizer? Que logo lá, quando a gente chegar na parte de crimes, a gente vai ver que o juiz, em situações onde ele está aplicando a lei, pode parecer que ele está agindo com abuso de autoridade, mas não vai ser apenas uma interpretação da lei do momento, no caso concreto, que ele vai aplicar. Então, e não só o juiz, mas em vários outros casos, como por exemplo a discricionariedade que eu tenho, uma certa atribuição que eu tenho que fazer, que exercer, só porque eu estou interpretando não quer dizer que é abuso de autoridade. Eu vou caracterizar melhor isso lá na frente. E aí, eu coloquei algumas outras observações antes de a gente entrar propriamente nos crimes de abuso de autoridade. Ó, esferas independentes. Se constituir infração administrativa, deve-se informar a autoridade competente. Se o juízo criminal decidir sobre a existência ou autoria do fato, tais elementos não mais poderão ser questionados no âmbito civil e administrativo. Se a sentença penal reconhecer excludente de licitude, tal decisão faz coisa julgada nas searas civil e administrativo disciplinar. Isso quer dizer o quê? Que no abuso de autoridade, eu posso sofrer sanções tanto criminal, na esfera criminal, na esfera civil e na esfera administrativa. E que, se eu cometer esse abuso de autoridade numa daquelas excludentes de licitude que a gente tem lá do Código Penal, eu vou fazer coisa julgada na esfera civil e administrativa, embora elas sejam totalmente independentes. Elas são independentes, mas elas conversam entre si, porém independentes. Ou seja, eu não preciso que tenha sido julgado na esfera criminal para que na esfera administrativa e civil eu tenha a resposta lá, eu tenho os efeitos disso lá. Não, cada um vai ter o seu próprio tempo de investigação e de sentença também. Capítulo 2 dos sujeitos do crime. E aqui eu já comecei a colocar os artigos porque eu fico pensando se vocês leem isso em casa. Então, vamos ler esses artigos aqui que pelo menos em algum lugar a gente leu. Ó, artigo 2º.
É sujeitativo do crime de abuso de autoridade, e aí a gente vai dizer quem é que pode cometer o abuso de autoridade, esse crime de abuso de autoridade. É sujeitativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Logo, nesse segundo artigo, a gente vai descobrir quem são os agentes que podem cometer abuso de autoridade e ainda mais, ainda vai me dizer é, quem é esse agente público. Além do órgão a que ele pertence, mas quem ele é. E aí a gente vai pegar isso aqui e vai destrinchar ele bem bacana para a gente entender mais profundamente. Ó, é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Aquele mesário lá no dia das votações da eleição, ele é um agente público. Ele pode cometer abuso de autoridade. Ele, em algum momento, dentro daquele dia, acho que é um dia, se tiver reeleição, 2 dias. Dentro daquele dia, ainda que só um dia, ele é agente público. Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Me vem agora à cabeça também o jurado num dia de do quê? É, no dia de tribunal do júri. Aliás, sem remuneração, né? Mas naquele momento ele tá exercendo tá exercendo uma importante atribuição que o Estado lhe confere, né? Tá decidindo sobre uma vida, né? E aí eu trouxe algumas características aqui em separado. A administração direta, indireta ou fundacional dos três poderes, todos os entes da federação, servidor ou não, exercício transitório ou sem remuneração, qualquer forma de investidura ou vínculo, alcança militares, membros do poder do Ministério Público, tribunais e conselhos de contas, é um rol exemplificativo, ou seja, quer dizer que além de todas essas pessoas que eu estou falando aqui, porventura pode aparecer mais alguém que a gente não conseguiu enquadrar nessas características aqui no que a lei diz. Porque é um rol exemplificativo, ele não é taxativo. Se fosse taxativo, ele ia simplesmente dizer são esses e qualquer outra pessoa que não estivesse dentro dessa lei aqui, ele não poderia cometer abuso de autoridade. Mas não é bem assim que funciona. Porque a gente não conseguiu, o legislador não conseguiu abranger exatamente todos os agentes públicos. Mas ele passou bem perto, viu? Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente. Eu tá só repetindo o parágrafo anterior, mas é para fixar na cabeça de vocês mesmo. Transitoriamente ou sem remuneração. Por que que eu coloquei isso aqui de vermelho? Porque em prova eles vão colocar com remuneração. Eles vão mudar uma coisinha de nada e vai fazer você perder a questão. Ou eles vão colocar não transitoriamente ou com remuneração. Aí por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidas pelo caput do artigo. E aí a gente vai dar para passar direto para ação penal. Primeiro, eu quero perguntar para vocês o que é ação penal, para a gente poder conversar direito. O que você acha que é ação penal? Dá um branco, né? Na verdade, a gente até sabe o que é, mas na hora da pergunta a gente fica, o que é ação penal? Ô Célio Bandeira, o senhor tá batendo a cabeça para eu não olhar pro senhor, né? O que seria ação penal? Pode falar do teu jeito mesmo, não precisa ser juridiquês nem nada não. Não pega não.
Entendi. Tá por dentro. Tá por dentro da situação. Ação pública. Quando o delegado ele apresenta para o juiz a sua denúncia e o juiz aceita, a partir dali começa a ação penal. Antes é só um inquérito, né? Antes é só um inquérito policial, que é o momento onde o delegado de polícia ali junto com os investigadores vão colher indícios ali, elementos, né? Ainda não são provas, né? E aí, a partir do momento que o juiz aceita essa denúncia e o ministério, obviamente, está junto dessa situação, começa-se a ação penal. E ela pode ser ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada, e ela pode ser a ação penal privada. É exatamente o que você falou. No caso, em regra, no direito, no Código Penal e no nosso direito, nosso ordenamento aí, é ação pública incondicionada. Quer dizer que o Ministério Público, a partir do momento da aceitação da denúncia, ele é o dono da ação penal. Ele que vai, a partir dali, seguir com todos os trâmites do processo penal. E aí, quando for de ação pública condicionada, a própria lei vai dizer, como, por exemplo, a ameaça, lá do Código Penal. Só vai valer se a pessoa que sofreu a ameaça for lá e prestar queixa. Vai ser uma ação pública condicionada a requerimento. Se eu não me engano, é requerimento que fala. Representação. Requerimento é de outro cargo lá, né? A representação. E a lei de abuso de autoridade, ela sempre, sempre, sempre vai ser ação pública incondicionada. Admite-se ação penal privada subsidiária da pública, se o Ministério Público, com o prazo que ele de intentar com a ação pública, se ele nesse momento ele não fizer nada, aí cabe do particular do prejudicado, na verdade, entrar com a ação privada e subsidiária da pública. Artigo 3º, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Será admitida ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Aí no parágrafo 2 fala assim: a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Ou seja, o Ministério Público não deu prosseguimento. Aí o interessado vai lá e ele vai ter 6 meses, a partir daquele momento da inércia do Ministério Público. Ele vai ter também um tempo, não é a qualquer momento que ele quiser, não. Ele vai ter 6 meses a partir do momento que se encerrar o prazo do Ministério Público. Ele vai ter 6 meses para intentar a ação privada, subsidiária da pública. Se passar os 6 meses dele também, acabou, já não vale mais, já não dá mais. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Dos efeitos da condenação. Artigo 4. São efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Ou da função pública. Eu vou já explicar mais ou menos como funciona isso aqui. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença que o juiz proferir. O que isso quer dizer aqui? Os efeitos dessa condenação, a gente tem a organização criminosa e tem lei de tortura que a perda do cargo público é automático. O juiz nem precisa colocar na sentença nem nada. Mas no abuso de autoridade, ele tem que colocar isso escrito para poder ter efeito, para poder surtir um efeito. E mais, para ele colocar isso escrito, ainda tem que ser reincidente. Nas duas formas aqui, ó, tornar
Um e 2, 1 e 2, era 1 e 2, não, era 2 e 3. A perda do cargo do mandador da função pública, ele tem que ter sofrido pelo menos duas vezes, tem que ser reincidente de abuso de autoridade, para que o juiz possa colocar. De cara ele já não vai poder fazer isso. E aí, na segunda também aqui, ó, a inabilitação para o cargo, para o exercício do cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Ou seja, de 1 a 5 anos, após a sentença ali, ele não vai poder concorrer a nenhum cargo público. Nenhum, de nenhum tipo, nem de eletivo, nem de mandato, nem de contratação, de nada. Mas a gente tem aqui no primeiro inciso, ó, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Tornar certa a obrigação de indenizar, não precisa que o juiz coloque, não. É certo, já está na lei. Já está na lei. Se cair na questão lá que o juiz precisa colocar isso por escrito na sentença, é mentira, é balela, não é. Por certo, ele já vai ter que indenizar. E aí, o máximo que dá para fazer aqui nessa situação, quando for nos finalmente da sentença lá, que o juiz for proferir a sentença, ele pode pedir para que o juiz estipule o mínimo para que na área civil, que é onde você vai pedir os danos, né, onde vai ter os danos, já tenha um mínimo que ele vai ter que, de cara, ter que pagar. O mínimo. Aí depois vai ficar a cargo lá do civil a valoração dos danos aí. Deu para entender isso aqui? Deu. Bacana. O João tá até orando já aqui, ó. Vai, pergunta, vai. Não, pergunta aqui agora. Esse é o momento. É voltando? É aqui, ó. Eu consigo, eu tenho o controle na mão. Eu consigo controlar. O que que é? Ah. Qual é a tua dúvida em relação à administração direta e indireta? A administração direta é município, estado, União, Distrito Federal. A indireta, autarquia, fundação pública, a empresa pública. Exatamente. Tá por dentro. Vai passar. É isso aí. A tua dúvida. Não, pode cair, mas não dentro dessa lei aqui não. Vai cair lá em direito administrativo mesmo. Aqui não vai cair não. Mas é bom ter o entendimento do que é, né? Vamos lá. Ô Paloma. Ela tá procurando a Paloma. É você mesmo, Paloma. Você entendeu aqui? Ó, aqui, nesse artigo 4 eu tenho três incisos, Paloma. Três. Pensa comigo, pensa comigo. Eu falei que o primeiro inciso aqui, ele é obrigação, não precisa que o juiz coloque na sentença, não. Ó. Tornar certa a obrigação de indenizar, a depender de que caso foi esse de abuso de autoridade. Já nos outros dois aqui, ó, 2 e 3 aqui, nos incisos 2 e 3, não é de efeito automático, não. E ainda mais, ainda precisa que seja reincidente no crime de abuso de autoridade. E quais são? Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 ano, de 1 a 5 anos. E no outro é a perda do cargo, do mandato da função pública. E aí eu fiz um paralelo com duas outras leis que eu já dei aula aqui nas últimas semanas, que foi lei de tortura e organização criminosa. Que eu falei que a perda do cargo público é automático se houver envolvimento de agente público. Ó, efeitos da condenação, automático, reparação dos danos. Não automático, perda do cargo, mandato ou função pública e inabilitação para o cargo, para o exercício do cargo. E ainda tem uma observação aqui, ó, caso haja reincidência. Lá no artigo 5º fala assim, ó, as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei. A, a reclusão, no caso de abuso de autoridade, eu posso substituir pela restritiva de direitos. Mas o que, que vai ser essa sanção, essa pena de restritiva de direito? Primeiro, prestação de serviços à comunidade ou a... Hã? O quê? O que, que é uma entidade pública?
São os órgãos da administração pública. Que pode ser, ou pode ser um ente, né, como município, estado, territórios. Territórios não, né? Territórios não nem. Hã? O município? Redenção. Fala. Santa Maria. Um exemplo do município. Eu vou te dar um exemplo de estado agora. Pará. Sim, 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 órgãos de secretarias, delegacias, departamentos. O Correio também que é uma empresa pública, né? Tô certo, professor Wesley? Bom. Caixa Econômica é empresa pública também. A Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, né? E aí, ó, as penas restritivas de direitos vão ser justamente prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, ou a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Ou seja, se tiver a punição, se tiver a sanção daquele que cometeu abuso de autoridade, ele pode ser cumulativamente ou não, ele pode prestar serviços à comunidade, como também ele pode ficar suspenso por até 6 meses sem a remuneração. Até porque se tivesse remuneração não era punição, né? Era férias, né? Férias prolongadas aí. Então, nada mais do que justo, né? As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, ou seja, pode ser junto ou separado. Junto ou separado. Não, é até 6 meses, ele volta pro cargo dele. Até 6 meses ele volta. Eu acho que o principal é o salário, né? O salário. E outra coisa, por exemplo, se ele não for efetivo, vai demorar mais 6 meses aí pra ele no estágio probatório, né, dele. Entendeu? E aqui eu coloquei o esquema pra gente conseguir internalizar melhor. Penas restritivas de direitos. Quais são as duas que tem na lei? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e a suspensão do cargo, função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda aí dos vencimentos. Artigo 6º. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. Parágrafo único. As notícias crimes previstos nessa lei descrevem falta funcional que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas, ou seja, não precisa que já tenha sido julgado na esfera civil nem na esfera administrativa para que eu julgue na esfera, como a gente havia falado antes, na esfera criminal. São independentes. E aí aquele parágrafo único fala que as notícias crimes previstas nessa lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Ou seja, quando for uma falta funcional também, ainda assim tem que ser avisada, tem que ser informada para o superior imediato daquele que esteja cometendo abuso de autoridade. E aí lá na parte dos crimes a gente vai ver justamente o que que é abuso de autoridade na prática, e são coisas que vocês vão ficar pensando, cara, pra mim isso é normal, é da vida. E não é um abuso de autoridade. E os senhores vão abusar da autoridade, será? Porque os senhores serão autoridades. Eu só tô vendo a autoridade aqui hoje. Dos crimes e das penas. Agora que a gente vai entrar nos crimes propriamente ditos de abuso de autoridade, a parte mais legal dessa aula. Lá no artigo 9º já começa, ó. Decretar a medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena de 1 a 4 anos. Eu vou passar bem aqui para frente, só para eu passar a informação que vai ser muito, muito útil para vocês. Quando a gente falar em pena, em quantidade de pena, só existem dois tipos. Na verdade, surgiu mais um terceiro agora, mas antigamente era só duas quantidades de penas que a gente tinha que memorizar para a hora da prova, porque tem banca que cobra muito isso. A gente agora tem três possibilidades aí de penalidade. Ó, as menos graves, toda vez que vocês leem a questão que vocês vão ler muita lei seca, vocês vão, cara, isso aqui é menos grave. De 6 meses a 2 anos. Mais multa. É mais multa. Não é ou multa, não, é mais multa.
E aqui vai ter também, ó, delito mais grave vai ser de 1 a 4 anos mais multa. E aí foi acrescentado em 2022, isso é recente, na lei de violência institucional, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, a gente vai ter três penalidades, três quantidades de penas aqui para lembrar, para pensar na hora da prova. 3 meses a 1 ano em multa. Isso aqui a gente vai falar sobre isso mais à frente, em um dos artigos que foram acrescentados aí por essa lei. Na menos grave vai ser de 6 meses a 2 anos mais multa. Na mais grave, de 1 a 4 anos mais multa. Sim. Ah, tá esperto, já estudou isso aí. É isso aí, verdade. E aí tem um artigo lá que a gente vai falar só disso. E aí a gente vai conseguir trazer exemplos de como funciona a multa aí. Cara, ela pode ser decretada na esfera civil, por exemplo, um bloqueio de contas, pode também, se tiver algum imóvel no nome, também pode ser bloqueado tudo. Dá pra fazer muita coisa nessa parte de não ter condição de pagar. Ah, não tem condição, literalmente não tem condição. Era pobre, é pobre, pobre, pobre. Não faz nada, não tem como pagar. É, só compra a pena. Mas como é abuso de autoridade, convenhamos. Essa pessoa está investida no cargo público, né? Entendeu? Essa pessoa está investindo no cargo público, então alguma coisa, alguma condição essa pessoa vai ter. Presa ela não vai ser mais porque já tem a pena ali, né? Presa ela não vai ser mais. Aí vai ser esfera civil mesmo. Vão tentar de alguma forma bloquear bens, bloquear contas. É o que dá pra fazer, né? Aí eu vou voltar lá de novo, vamos lá para o artigo 9, a gente vai pensar sobre isso de novo. Decretar a medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Quem é que pode decretar isso? Quem é que pode decretar uma medida de privação de liberdade? O juiz. Se ele faz isso, e aí se não for uma interpretação dele, de acordo com o que ele está lendo, com o que ele está vendo ali no momento, se não for uma interpretação, abuso de autoridade. Agora, se for em desconformidade com a lei e for com dolo, e é uma coisa que eu não falei em momento algum ainda aqui, mas eu tinha que ter dito mais cedo, abuso de autoridade sempre vai ser na modalidade dolosa, nunca na modalidade culposa. Sempre vai ser na modalidade dolosa. E outra coisa, nunca vai ser, não vai caber também a forma tentada de abuso de autoridade. Eu nunca vou ser condenado ou sofrer alguma sanção porque eu tentei. Porque o crime pode ser material ou formal. O que é o crime material, Célio Bandeira? Eu pergunto pro Célio porque o Célio eu sei que ele tá por dentro da situação. Exatamente, quando tem alguma mudança no mundo exterior. Por exemplo, no crime de homicídio, uma vida foi perdida, morreu. É um crime material. E aí tem um crime formal, né? Que ele se exaure só pelo fato de ter acontecido. Tem um exemplo aí de crime formal? Corrupção passiva. Rapaz, tu tem um concorrente aqui, sério. Porra, eu me arrepiei aqui, moço, ó. Caraca, Paloma, Paloma, vive isso com a gente, Paloma. Vem para nosso mundo. Vem, Paloma. Não fica aí, não. Ó, a Paloma deve ficar. Meu Deus, cala essa boca. Ah. No nosso presídio aqui não tem, não. Eles são mandados para Belém. Ah, é verdade. Segurança Pública Belém aqui a gente separa uma sala ou outra para uma cela para eles. Não, não tem, mas a gente vai dar um jeito, né? Dá um jeito. E quase não vem também funcionário público hoje, né? Já, esses dias tinha um aí, mas fazia tempo que eu não tinha visto, ó. Mas tinha um esses dias, a gente trata normal e tal. A gente tava no que eu tava falando sobre não cabe a modalidade tentada porque é um crime formal, né? Só o fato, como o exemplo da corrupção passiva, só o fato de ele solicitar, independente se pegou ou não, o crime já foi configurado. Ou seja, aqui no abuso de autoridade é a mesma coisa. Não cabe a modalidade tentada porque é um crime formal.
e precisa-se do dolo, precisa-se da intenção. Não cabe a modalidade culposa, porque se, por exemplo, se tiver na situação da abuso de autoridade, se tiver negligência, imprudência ou imperícia, não houve crime. Não houve crime. E aí, vamos voltar aqui para o artigo de novo, ó. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com hipóteses legais, com as hipóteses legais. Me parece bem grave, né? Você prender alguém, mandar prender alguém sem que esteja em conformidade com a lei. Então, quando a gente pensar assim, a gente vai pensar, e qual é que é a quantidade de pena? De 1 a 4 anos. E multa. Sempre vai ser e multa. Multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de. E aí? Vai incorrer também na mesma quantidade de pena lá e no mesmo crime? A autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Quem é a autoridade que pode fazer isso? Pode ser a autoridade policial, o delegado, quando a pessoa ainda estiver na delegacia, ou o diretor do estabelecimento, da unidade prisional. Se ele deixar de relaxar essa prisão, que é manifestamente ilegal, ele também vai correr no mesmo artigo aqui, ó, de 1 a 4 anos de multa. Abuso de autoridade. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. O que que isso aqui quer dizer? Cara, isso aqui é muito interessante. Isso aqui vocês têm que levar para a vida agora que eu vou falar para vocês, ó. A prisão, a pena de privativa de liberdade, ela não é a regra. Ela não é a regra, é a exceção. Você tirar a liberdade de uma pessoa, você prender uma pessoa, é a exceção. E aqui está dizendo justamente isso, ó. Aquele que, tendo a possibilidade de decretar uma medida cautelar diversa da prisão ou conceder liberdade provisória quando era cabível para o caso, porque para se manter uma pessoa presa existem, e lá no processo penal vocês vão ver, existem algumas fundamentações para que isso ocorra, para que isso aconteça. E se autorizar a autoridade em questão aqui não substituir quando cabe uma medida cautelar diversa, ele também está incorrendo no crime de abuso de autoridade. 1 a 4 anos, mais multa. Não, não existe o prazo. Porque, na verdade, esse prazo ele vai dar dentro da situação em questão. Por exemplo, prisão provisória ela tem um prazo. E ela vai ter um prazo dentro de organizações criminosas, ela vai ter um prazo, se eu não me engano, em tráfico também. Então é esse prazo, entendeu? Aqui nessa lei de abuso de autoridade ele não vai falar o prazo, porque na lei em questão vai ter esse prazo, quando não for relaxada a prisão. a deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, ou seja, quando aquele que se achar da possibilidade de perder sua liberdade e foi intentado ali um habeas corpus, e quando é cabível a autoridade negar esse habeas corpus, ele também vai incorrer nessa mesma pena aqui. Vai incorrer no abuso de autoridade, 1 a 4 anos. Vocês estão conseguindo entender os exemplos que eu dei aqui? A gente está no inciso terceiro. Relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, deferir liminar a ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Aí a gente vai entrar no artigo 10 aqui, que vai ser também a mesma pena de 1 a 4 anos. Sim, sim, sim. Todos são inocentes até que prove o contrário, ou seja, até que seja transitado em julgado, né? Até mesmo aquele que é réu confesso ele só vai ser considerado o culpado definitivo depois de transitado em julgado. Por quê? Porque ele pode estar sendo coagido para assumir um crime, né? E aí quem vai saber? Só na investigação para saber se realmente aquele réu confesso, se ele é o culpado mesmo. Então, a gente é inocente até que seja transitado em julgado, até que seja provado que tenha se exaurido todas as possibilidades ali de provar a culpa ou inocência. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juiz. Ou seja,
Eu não fui intimado, tá acontecendo ali uma situação onde eu sou testemunha. Ou eu sou o próprio investigado, né? Que tá falando também investigado, né? Testemunha ou investigado. Mas eu não fui intimado antes. Então, eu não posso ser levado à força coercitivamente quando o Estado usar força para exercer o seu poder de Estado, o seu poder de polícia, no caso. Eu, antes de ser intimado, eu não posso ser levado à força para prestar depoimento em uma delegacia. Não posso. É abuso de autoridade. O policial chegou, o senhor vai ter que nos acompanhar agora para a delegacia. Pô, mas eu não fui intimado antes e tal. Tô sendo intimado, tá sendo intimado agora. Não, agora não vale. Tem que ser anterior. A intimação tem que ser anterior. Eu não posso ser levado coercitivamente, à força, por nenhuma autoridade para prestar depoimento. Hã? Não. É que se for a força, ele meio que ele vai te levar. Aí depois tu vai ver que é abuso de autoridade, aí tu. Aí o senhor faz observações boas, boas. Faz, mas faz mesmo, isso é verdade. Acredito. Tu fala lá das entidades. Entendi. Agora não vai mais esquecer, né? Pronto. Eu me senti honrado agora, fazendo parte dos seus pensamentos. Eita, olha só. Meu coração se encheu de felicidade agora. É verdade. Ó, artigo 12. O 11, não apareceu o 11 acho que foi vetado, tá certo. No 12 aqui, ó, deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judicial no prazo legal. Pena de detenção de 2 meses. Isso aqui não parece tão grave, então é de 2 meses, de 6 meses a 2 anos de multa. O que quer dizer isso aqui, ó? Cometeu-se o crime, aquele camarada foi pego e foi levado para delegacia de polícia. E aí não foi comunicado à família dele, ó. Não, na verdade, aqui não é nem a família, não, de cada um de comunicar, por exemplo, a grande autoridade judiciária. Toda vez que eu vou receber um preso, e aí, fazendo um paralelo com a LEP, com o meu trabalho, uma das coisas que eu tenho que verificar é se há essa comunicação ao juiz dessa prisão. Se a polícia civil ou a militar, a civil no caso que está fazendo essa parte lá já processual, se ela não comunicar aquela pessoa, aquele agente público, não comunicar ao juiz que tem que aconteceu essa prisão em flagrante, também abuso de autoridade. Tem que ser comunicado deixa eu ver se aqui fala. Hum, é 24 horas lá. Não, 24 horas também. É, qualquer prisão tem que ser dentro de 24 horas tem que ser comunicado à autoridade judiciária. Porque se passar disso, você está mantendo. Mas sim. Só que aí para se ela colocar lá que tem uma justificativa, por exemplo, falta de internet. Faltou a internet e tá com 2 dias que não tem internet. E essa comunicação, hoje em dia, ela é feita via e-mail, por exemplo, ou via o próprio site lá por exemplo, o JPA aqui. Não tinha, aí não foi feita essa comunicação. Não vai ter abuso de autoridade, porque os meios não propiciaram a possibilidade disso acontecer, de que fosse comunicado. Já, não avisar, não é verdade, não é a família não. Não é a família não, é o juiz, nesse caso aqui é a autoridade judiciária, o juiz, por exemplo, da comarca. A família acontece, tem muita gente que não tem família, aí vai avisar quem, entendeu? Não é também, tem que avisar alguém que ele indicar, muitos deles não querem nem indicar ninguém, muitos deles não indicam, não quer dizer nem o endereço real deles. Não, nunca vai acontecer isso. Não, é obrigação deles levar. Não, eles têm que levar, é. É. Ah,
Inciso um, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária. A gente estava lá em cima, né? E todos esses aqui vão ser desdobramentos desse artigo 12, que a pena vai ser de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem? Ou seja, quem deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, ele vai ter essa pena aqui de 6 meses a 2 anos e multa. E aí, na mesma, parágrafo único, corre na mesma pena quem? Vamos lá. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Ou seja, tem um mandato de prisão ali, que pode ser provisório ou preventivo aqui. E aí foi cumprido. A Polícia Militar ou a Civil, em alguma situação oportuna, conseguiu pegar a pessoa. Ele também tem que imediatamente avisar, ó. Porque a primeiro caso aqui fala que é a prisão em flagrante, né? É a prisão em flagrante, prendeu, levou à delegacia, tem que comunicar à autoridade judiciária. Na outra opção aqui fala que é prisão provisória ou preventiva, né? Temporária ou preventiva. Para ser temporária ou preventiva, alguém tem que expedir. O juiz vai expedir esse mandato. Ele vai expedir esse mandato. No momento que é feita a prisão, que é levada essa pessoa à delegacia, também tem que ser avisada a autoridade que decretou esse mandato aí, que expediu o mandato de prisão. Deixa de comunicar imediatamente a prisão a qualquer pessoa e local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Ou seja, tem que ser avisada a família. Mas vai haver situações onde não vai ser encontrado nenhum familiar? Vai. Então não vai ser abuso de autoridade. Só é abuso de autoridade se tinham condições de. Se a pessoa determinou, olha, tem meu familiar, tem essa pessoa aqui que tem que ser avisada. Aí vai ser abuso de autoridade se isso não for feito. Mas se tiver alguma justificativa, não é abuso de autoridade. Ó, deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Ou seja, a pessoa foi presa em flagrante. Essa nota de culpa aqui é um documento que ele vai assinar, que nesse documento vai estar lá, ó, vai estar dizendo quem foi o motivo da prisão e as pessoas que os conduziu. Então, essa nota de culpa também tem que ser entregue à pessoa que está presa até 24 horas aqui, ó. Deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor das testemunhas. Fazendo outro paralelo à minha realidade, eu nunca vou receber um preso que não tem uma nota de culpa assinada por ele. Eu não posso receber. É um dos requisitos, dos vários requisitos que eu tenho que observar na documentação quando é entregue a mim. Para saber se eu posso ou não receber esse preso. Para saber se a prisão foi de forma legal. Para eu não incorrer em abuso de autoridade. Professor, mas o senhor incorreria em qual situação? Manter uma pessoa presa em privação de liberdade. Não, não aconteceu não. Eu também não falaria se tivesse acontecido. Mas não aconteceu não. Não aconteceu não. Não aconteceu não. Não aconteceu. Hã? Não, mas eu não, é porque é da minha índole não prender alguém injustificadamente. É da minha índole. Não, mas seres humanos comuns, né? Você está falando de mim. Tu acabou de se declarar pra mim, agora vai dizer que eu sou comum? Meu Deus. Ó. Inciso quarto. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. E aqui eu vou trazer dois exemplos para os senhores para a gente tentar lembrar disso aqui para sempre, acerca de não prolongar a prisão dessa pessoa. Nesse detalhe aqui, ó, do alvará de soltura, assim que ele chega para a gente tem que imediatamente, estamos vendo o alvará, já temos que dar prosseguimento e liberar a pessoa. André sabe bem disso aqui também, né, André? Você também fazia isso, né, do alvará, dar cumprimento ao alvará de soltura. Nesse outro caso aqui, existe o preso civil, que ele pode ficar preso até 90 dias. Quem é o preso civil? Pessoa alimentícia.
Aquele que é preso por pensão alimentícia, ele pode pegar até 90 dias de prisão. E já vem no mandato dele a quantidade de pena dele. Pode ser, geralmente vai ser 30 dias, 60 dias ou 90 dias. Na hora que der os 30 dias, no final daquela data que foi colocada, estipulada lá nesse mandado de prisão, eu tenho que colocá-lo em liberdade. Se foi pago ou não, se foi acordado ou não, já não é problema meu. O meu problema é que no dia que for findado, que for terminado aquele mandato, eu tenho que colocá-lo em liberdade. E na outra possibilidade é quando o alvará de soltura chega para mim, eu já tenho que de imediato também dar provimentos para que aquela pessoa presa, reclusa, detida, que ela seja posta em liberdade. Se eu não fizer e eu não fundamentar, porque não é só eu não fazer isso, mas eu tenho que fundamentar por que que eu não fiz. Aí eu incorro no crime de abuso de autoridade com pena de 6 meses a 2 anos. Entendido? Tá. Artigo 13 aqui, ó. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Abuso de autoridade. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à autoridade pública. Mas e se eu não constranger ele com violência ou grave ameaça, mas eu só convencer ele? Vai lá, se expõe, depois vai rolar um dinheirinho, alguma coisa do tipo. É abuso de autoridade? Eu convenci ele, sem violência ou grave ameaça. E de alguma forma não reduzir sua capacidade de resistência em relação ao caso. É abuso de autoridade? Chute ruim, ele é ruim de chute, né? Ele só tinha 2 chutes, sim ou não? Ele foi no chute errado ainda. Rapaz, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus do céu. Não, não. Eu falando como redencense, né? Eu fiz isso? Eu fiz isso. Ó, não. A gente tem que entender que a gente está falando da lei. A lei não fala em convencimento, ela fala em constrangimento. Se eu constranger o preso ou o detento mediante violência ou grave ameaça, ou também a redução aí de sua resistência, aí eu incorro no crime de abuso de autoridade. Mas o mero convencimento de forma verbal, sem nenhuma dessas características aqui envolvidas, não é abuso de autoridade. Ó, ou submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Se eu submeter esse preso ou esse detento a uma situação que seja vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, aí eu também incorro no crime de abuso de autoridade. Mas vem cá, agora vamos pensar aqui. E se esse constrangimento está autorizado em lei? E aí eu pergunto mais, vou além. Um exemplo de constrangimento que eu posso submeter uma pessoa e está autorizada em lei. Andréia, você tem um exemplo aí de um constrangimento autorizado em lei? A própria prisão. Também, também. Mas está autorizado em lei, então não é abuso de autoridade. A prisão. Eu te prender, você tá ali na roda de amigos, eu chego com um mandado de autorizados, um mandado aqui, de prisão. Senhor Wesley, o senhor poderia me acompanhar aqui até a... Não. Algemei porque o senhor demonstrou resistência, estou levando. Isso não é um constrangimento, lhe levar preso? Mas está autorizado em lei. Então não incorre em abuso de autoridade. Eu estou dando esse exemplo, ele é bem grosseiro, mas é só para dizer para vocês que eu não posso meter a situação vexatória ao constrangimento, mas que não esteja autorizado em lei. Se estiver autorizado em lei, não é abuso de autoridade. E vão existir situações além da prisão, além da visitação que o Wesley bem colocou, vão existir situações em que vão ser constrangimentos, vai haver uma situação vexatória por parte da autoridade para aquela pessoa lá, em particular. Mas se tiver autorizado, beleza.
Ó, produzir prova contra si mesma ou contra o terceiro. Se eu forçar, é claro que sempre mediante o constrangimento, ou a violência, ou a grave ameaça, ou a redução da capacidade. Se eu também, eu não posso, se eu fizer você produzir uma prova contra você mesmo, abuso de autoridade. E pode ser que você seja o culpado mesmo, mas eu não posso forçá-lo a fazer isso. Como autoridade, eu não posso de nenhuma maneira, com violência, com grave ameaça, com a redução da capacidade de resistência da pessoa, eu não posso fazer com que ele produza a prova contra si, nenhum terceiro. Hã? Se eu sou abuso de autoridade, eu considero que eu sou abuso de beleza. Que eu sou um abuso de beleza? Top, 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 top. Boa noite. Sem roupa de academia hoje? Bom. Eu presto atenção em todo mundo, viu? E eu quero uma camisa dessa aí depois pra mim. Ó, tem que ter. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Ou seja, além aqui de abuso de autoridade, ainda vai ter a pena referente à violência. Se ele usar da violência para fazer com que a pessoa, por exemplo, produza prova contra si, vai ter abuso de autoridade e vai ter, por exemplo, uma lesão corporal. Uhum. Não, no caso aqui vão ser concomitantes, ele vai ser os dois juntos. Pode, pode, pode. Aqui tanto é que a lei, até a lei já está dizendo ela mesma, não precisa nem ter uma interpretação acerca disso, ó. Ela mesma está falando aqui, ó, detenção de 1 ano, de 1 a 4 anos, referente a abuso de autoridade e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. É, sim. Ele vai correr nos dois crimes, tanto no, na violência, que vai, o que vai gerar aí, por exemplo, a lesão corporal, junto com abuso de autoridade e tal. Que horas são, hein? Pronto, o senhor tá rápido, o senhor acabou de olhar. Foi rápido, foi rápido. Artigo 15, ó, constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. E aí eu pergunto para os senhores, como assim constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que por razão de função, de ministério, de ofício ou profissão? Como assim? Por exemplo, um psicólogo. Eu não posso coagir de forma a constranger, eu não posso constranger a depor um psicólogo acerca do paciente dela. Olha, eu preciso saber tal informação. Ele contou do crime, eu preciso saber. Eu não posso constranger a psicóloga ou o terapeuta a me dar essas informações, porque eu vou incorrer no abuso, no crime de abuso de autoridade. E aí, por exemplo, o senhor faz visitas mensais ao psicólogo ou faz uma terapia para se manter são mentalmente. E aí, você, numa dessas sessões, você fala, matei fulano de tal. Devido à função dessa pessoa que você falou, porque você queria desabafar, queria tirar o peso, compartilhar com alguém que o senhor é um assassino. Aí, eu sei que você falou, de alguma forma eu sei que você falou. Ele falou, fulano de tal deve ter falado para o psicólogo que eu vou lá. Aí eu vou lá constranger ela depois. Ó, você vai lá e vai depor na delegacia lá que o Joey matou tal pessoa. Eu não posso constranger. Aí eu vou correr no abuso de autoridade. Por causa da tua função, você tem o dever de não contar. Está entre você e seu paciente. Está entre você e seu paciente. Você não pode. Ministério, um padre, por exemplo, você se confessou com um padre e você matei ou cometi um crime. Eu, como polícia, não posso constranger ele a depor, ou seja, porque é algo que a gente não pode fazer, porque faz parte do ministério, assim como faz parte da função, ofício ou profissão lá. Porque deve guardar o segredo. Tem essa ideia de que deve guardar o segredo
nessas situações. Então, se eu constranger essa pessoa a depor contra você, vai ser abuso de autoridade. Entendeu? Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Aí eu vou fazer uma pergunta para fazer um link com outra matéria com os senhores. Vocês estão percebendo que está sempre aqui detenção? Hã? Sim. Mas por que que aqui é detenção? Detenção e não reclusão? A pessoa, de qualquer forma, ela vai estar presa lá. Detenta, reclusa, prisão simples, ela está presa, né? Célio, por que que você acha? Por que que você acha que o nome aqui é detenção e não é reclusão de 1 a 4 anos? Cara, é bom. Esse menino aí é bom, esse moleque é bom. Esse moleque é bom. Andréia, você vai na onda do Célio Bandeira aí ou você vai divergir? Você converge ou diverge? Você vai nele? Bom, 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 bom. É exatamente isso. A reclusão é de 4 em diante. E a detenção é de 1 a 4 anos. Eu acho que eu falei na aula de ontem, não foi falando de LEP. Ah, foi de ontem, né? E aí é justamente por isso, ó, detenção de 1 a 4 anos e multa. Vai ser sempre mais a multa. Nunca vai ser ou um ou outro. Não, vai ser sempre e multa. E aí, ó, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Eu tô lá, eu já aceitei a investigação, não, eu tô no interrogatório e em tal momento eu falei assim, ó, quero me manter em silêncio, quero falar mais. Se aquela autoridade que está fazendo o interrogatório prosseguir, mesmo assim insistir, não, você vai falar é alguma abuso de autoridade. A partir do momento que aquele que está sendo interrogado falar, não, quero manter o silêncio, quero meu direito de me manter em silêncio, acabou, silêncio. Ou de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono, ou seja, aí ele saiu e ia falar da violência institucional, um dos artigos foram acrescentados aí. E aí ele está lá, ele foi prestar depoimento lá, vai ser interrogado. E ele não sei o que, eu só vou ser ouvido com meu advogado do lado. Se a pessoa que está fazendo o interrogatório não dar prosseguimento, não esperar com que chegue o defensor público ou advogado, abuso de autoridade. Vocês percebem que para eu incorrer em abuso de autoridade, como autoridade, em qualquer coisa me dá um abuso de autoridade? É muito fácil. Assim, porque a gente tenta ser profissional. Né, tem que ver a configuração. Tem que ver a configuração. Tem que ver a configuração. Porque aqui especificamente eu vou estar conduzindo interrogatório. Se eu não estou trabalhando nesse dia, eu não posso conduzir interrogatório. Sim, sim, sim. Sempre vai estar alinhada muito a isso, né? Ao beneficiar a si próprio, a terceiro. E aí, ó, a, tem esses dois casos. De pessoa que tenha decidido. Isso aqui é no momento do interrogatório. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. E aí a autoridade quis prosseguir de qualquer forma, abuso de autoridade, ele não pode. Ou então, quando você diz, não, eu quero ser ouvido, mas eu quero que meu advogado esteja do lado. E o delegado ou o agente ou o escrivão fala, não, 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 a gente tem que prosseguir, estou apressado, vamos continuar. Não, não, tem que esperar o advogado chegar. Senão incorre na possibilidade de nulidade. Defensor público. Defensor público. Se não tiver o advogado constituído, aí o Estado fornece o defensor público. Artigo 15 aí, ó. A submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos ou a procedimentos desnecessários. Eu vou ler de novo que parece que ficou estranha a leitura. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade. Chegamos naquela parte que a gente estava falando. Violência institucional. É você fazer com que aquela vítima reviva. É tipo a pessoa, a mulher sofreu um abuso.
E aí ela vai, chegou lá na delegacia e teve que prestar depoimento para aquele fulaninho, a autoridade. E aí, mais tarde, chegou o outro. Não, você tem que falar agora para esse. Não, agora tem que falar para o delegado. E aí, tá fazendo com que a pessoa reviva momentos horríveis que ela passou. Isso é violência institucional. Isso também é abuso de autoridade. E foi incluído aqui, ó, pela Lei número 14.321 de 2022. É uma lei nova. É uma lei nova. Foi introduzida recentemente. Um outro exemplo. O Joel. Tu torce para que time, Joel? Tu é vascaíno. E aí o Vasco levou de 5-0. Aí ele teve que contar isso para diversas pessoas. Reviver aquilo dos gols. Teve gol contra, teve goleiro pegando frango. Cara, é violência isso aí, ó. Na minha cabeça isso aí é violência. Hã? Quando eu era torcedor, eu torcia pro Corinthians. Corintiano. Da maloca. Ah, verdade, olha só, Corinthians e Vasco. O que vai acontecer com o Vasco, Anderlane? Coitado do Vasco. Isso é violência institucional, viu? Para com isso. Ó, a, a situação de violência ou que é institucional. Outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Repitam comigo, estigmatização. É, só eu que sou ruim mesmo, entendi. Beleza. Obrigado por confirmarem isso. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, tá vendo as três possibilidades de pena? De 6 meses a 2 anos, de 1 a 4 anos, e tudo com multa, mais multa, não é ou multa, é mais multa. E agora tem isso aqui, ó, de 3 meses a 1 ano. Só são três possibilidades. E por que, que a prova vai, as bancas vão cobrar isso? Porque só são três possibilidades. Eles vão colocar outra coisa para vocês derraparem, caírem. Porque aquele que não está lendo a lei seca, ele não vai saber disso aqui na hora. Ele não vai lembrar. Não vai lembrar. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada. Olha, agora tem uma majorante de 2 a 3, de 2 terços, se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Vamos ler de novo tudo isso? Primeiro, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí, parágrafo primeiro fala assim, ó. Se o agente público permitir, se ele permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2 terços. Há um aumento de pena, uma majorante. Eu vou perguntar de novo, nas outras aulas eu sempre pergunto, mas vamos ver se vocês estão lembrados e até melhor, até bom para vocês internalizarem. Qual que é a diferença de majorante para qualificadora e para agravante? Porque em questões de prova eu trouxe uma questão aqui e lá estava a questão era justamente isso, perguntando se era um agravante, uma majorante ou uma qualificadora. Atenuante é que diminui. Qual que é, Andréia, a diferença de majorante para qualificadora? Eu vou explicar de novo para vocês, que isso pode cair em prova. A qualificadora é um novo cálculo de pena, é uma nova pena, como por exemplo, homicídio simples, de 6 a 20 anos. Qualificado, de 12 a 30 anos. O que eu fiz? Eu qualifiquei, eu dei uma nova pena. Majorante, está aqui. A pena aumentada de 2 terços. E aí, eu estou falando que foi aumentada em 2 terços, porque essa vai ser a diferença da agravante. A agravante vai falar só, aumenta-se a pena. Vai ficar a cargo do juiz, e vai ser discricionário dele aumentar na medida do conhecimento dele. Mas se a lei vai falar ó, de até 2 terços, aí ele só vai poder aumentar a pena até 2 terços, ou seja, tem uma margem para ele. A diferença de majorante, de agravante, de qualificadora é só isso.
e cai em prova. Não vai cair perguntando o que que é isso, mas ele vai dar lá uma situação e ele vai perguntar se é majorante, agravante ou qualificação. E aí, se vocês não souberem desses detalhes, tem a próximo concurso, né? Geralmente é de 4 em 4 anos, dá tempo, né? Eu acho que dá tempo. Aí, o quê? Vai fazer no Maranhão? Vamos dar 15 minutinhos de intervalo, já são 8h30, para os senhores pensarem sobre o que eu falei aí e para não cometerem abuso de autoridade, porque os senhores já são autoridades, viu? Só o fato de estarem aqui